aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco e al sur uma montanha. O que vocês entendem por essa gestão sanitária. Depois a gente vai ver um pouquinho de como construir essa gestão, a gente vai ver um pouquinho também de como aplicar o conceito que eu vou apresentar, e depois, no final da apresentação, eu vou estar mostrando 3 exemplos das linhas de pesquisa que eu estou desenvolvendo com os meus colegas na França. Bom, Luiz, pega o microfone aí e vamos ver com o pessoal o que vocês entendem por gestão sanitária da Granja Cunícula. Alguém tem alguma ideia? Alguém gostaria de falar? Uma outra pergunta, quem que é responsável disso? Quem que é responsável? Não escuto, tá muito barulho. Todo mundo é responsável? Todo mundo. O veterinário, o cunicultor, o técnico agrícola, a indústria de ração, quem mais? E como que essa pessoa tem que ser? Eu não passei nem da primeira slide, hein? Tenho 15. Bom, vou começar aqui. Se a gente passar um pouco para a próxima parte, eu gostaria de dar uma definição, a minha definição do que é gestão sanitária. Para mim, a gestão sanitária da granja cunícola ou de qualquer outro tipo de produção, seja ele animal ou vegetal, ele pode ser visto como um conjunto de conhecimentos e de práticas que, quando mobilizadas esses conhecimentos, essas práticas, de forma coordenada, eles visam o estabelecimento ou a recuperação de um equilíbrio do sistema biológico. Esse sistema biológico pode ser os meus animais, o meu rebanho ou o seu entorno. E caso esse equilíbrio tenha sido perturbado, como que eu vou pegar essas práticas de biosseguridade que existem, essas práticas de limpeza, desinfecção, como que eu vou aplicar ela no meu sistema, certo? Mas como toda definição ela tem que ser curta e objetiva, aqui eu os apresento, ela tem uma série de questões implícitas e que não são evidentes e claras quando a gente lê alguma coisa como essa. Então, o primeiro subentendido dessa definição é o sujeito. É aquela pessoa que vai mobilizar os conhecimentos e as práticas dessa forma coordenada. E outros subentendidos derivam dessa primeira parte. Também eu falei do sistema biológico. O sistema biológico, ele traz outras séries de questões implícitas. Como é o meu sistema? Quais são as suas fronteiras? Quais são os seus limites? É o que ela acabou de falar. Como é a própria definição desse sistema me limita ou me ajuda na aplicação de outras práticas. Então, se a gente pensar um pouco numa via férrea, essa via férrea tem alguns limites. Os limites desse sistema são o tipo de via, o tipo de trem, as estações e os destinos dessa via férrea. Por exemplo, eu não posso querer ir para Manaus se eu não tenho vias férreas que chegam até Manaus. É alguma coisa óbvia, mas na gestão sanitária da granja também pode acontecer algo assim. Se eu tiver decisões políticas que me impedem de usar, por exemplo, antibióticos, eu não posso querer usar eles para tratar os meus animais. Eu não posso também utilizar um trem de alta velocidade numa linha de cargas, mas eu posso usar sem problema uma máquina diesel numa linha que ela foi pensada para trens elétricos, por exemplo. Então é uma questão de você ter o conhecimento de você mesmo, de todas as práticas que estão disponíveis no mercado, ou não, das práticas que você vai pensar, de conhecer muito bem o sistema onde você está atuando e tentar usar essas práticas. É tudo meio abstrato até agora. Então, voltando um pouquinho ao princípio dessa definição, eu vou passar a segunda parte disso, né? O ator. O ator é aquele que é a pessoa que representa, é quem vai mobilizar esses recursos, né? Esses conhecimentos, essas práticas de forma coordenada, né? E a palavra coordenada é muito importante. Mas, porém, cabe ressaltar a complexidade do ser humano aqui.
Quem é ele? Qual é a formação dessa pessoa? Qual é a sua personalidade? É alguém calmo, atento, curioso, observador? Ou todo o contrário? Isso influi em como a pessoa vai aplicar as práticas. Como é o contexto sociocultural que essa pessoa, onde essa pessoa se insere? Ela tem amigos ou não? Ela tem filhos, tem um companheiro, tem hobbies, ou ela se dedica apenas ao trabalho dela? Quais são os recursos e as infraestruturas dessa região onde essa pessoa, onde a sua atividade econômica está? Qual é o contexto econômico e político dessa pessoa? Então, por exemplo, se a gente pensar num conicultor bem formado, curioso, observador, bem cuidadoso, mas que por conta de um contexto familiar muito peculiar, por exemplo, a mulher está grávida, tem filho pequeno, a mãe está doente. Nesse contexto familiar, essas preocupações fizeram com que essa pessoa, que tem boas características e uma boa vontade, ela não pôde, por exemplo, prever a compra de vacinas para vacinar um lote de reprodutores novos que estão chegando na granja. E essa escolha dessa pessoa, essa decisão, que a gente não pode julgar, de passar mais tempo com a família dela, expôs uma porcentagem dos animais ao risco de contrair umas doenças víricas, né? Bom, então a gente viu que a pessoa, o ser humano que está atuando, tem um impacto muito importante na gestão da granja comunitária e de qualquer outro sistema. Se a gente passar um pouco para o sistema, né? Qual é o meu sistema? Onde eu me posiciono? Eu preciso conhecer as fronteiras e os limites desse sistema, que é uma questão essencial na gestão da granja conícola. A gente pode perguntar em qual dos extremos eu me posiciono. Eu me posiciono no sistema orgânico, industrial, ou me posiciono no sistema que está entre esses dois? Quais são as imposições desse meu sistema? São imposições de ordem prática ou de ordem político? Quais são os fatores bióticos e abióticos do meu sistema? Se eu pensar aqui no meu sistema industrial, eu tenho gaiolas, eu tenho alimentos peletizados, rações completas peletizadas, eu tenho uso de antibióticos. No sistema orgânico, eu vou ter animais, como eu disse o Thierry hoje cedo, que vão estar criados a pasto. Eu vou ter animais que podem estar em gaiolas ou não e que vão estar utilizando principalmente fitoterapia ou alimentos nutracêuticos. Se eu pensar nos fatores que definem esse sistema, fatores bióticos, por exemplo, podem ser os insetos, os roedores, os predadores, as plantas, os micro-organismos que estão nesse meu sistema, e os fatores abióticos, como por exemplo a concentração de gases, amônia, CO2, que estão na minha granja, água, a qualidade dessa água, a radiação, se eu tenho muito sol, se eu tenho menos sol, os produtos químicos que eu estou utilizando, a temperatura. E no meio de tudo isso eu tenho os meus animais, os meus coelhos. Não é a mesma coisa as interações entre esses dois fatores e os animais quando eu me posiciono num sistema como esse, ou num sistema como esse, ou entre eles. Então estão entendendo um pouquinho, né, onde eu estou querendo chegar. Por exemplo, eu falei de questões de ordem prática, né, por ordem de política. O Thierry falou hoje cedo, ele mostrou um sistema de produção de coelho orgânico e falou que uma imposição de ordem política do sistema determina que a porcentagem de forragem deve representar ao menos 60% da alimentação dos animais, o que limita a quantidade de ração, mesmo de origem orgânica, oferecida diariamente aos animais. Então, o uso de antibiótico também é restrito a casos extremos ou é proibido, e as vacinações são permitidas somente em zonas endêmicas. No que diz respeito ao alojamento, os animais devem ter contato direto com o solo, em vez de serem criados em gaiolas suspensas. Bom, esse exemplo demonstra que as regras do sistema orgânico, que podem parecer corretas para esse sistema, limitam as ações do conicultor, como pode ser, por exemplo, o uso de alimentos concentrados em maior quantidade, a fim de garantir uma produção de leite que é suficiente e correta
para o crescimento dos lábaros durante a fase de lactação. Se a gente lembrar dos dados que o Thierry mostrou hoje cedo, 23% 50% a 60% da mortalidade acontece no ninho. O que muito provavelmente afetará a sobrevivência dos lábaros durante essa fase de lactação e também o retorno dessas fêmeas ao estado corporal adequado para que tenha uma nova concepção e uma nova ninhada. Então, esse exemplo ele nos clarifica que a gestão sanitária vai muito além do ator, ela também depende um pouco da definição do sistema onde eu estou. Chegando a esse ponto, a gente se dá conta, a gente realiza que a gestão sanitária da granja cunícola é uma atividade muito mais complexa que a simples aplicação de normas de biosseguridade e o do segmento de protocolos de limpeza, desinfecção, vacinação que a gente pode encontrar na internet no dia de hoje. Então, por isso, na França, a gente fala muito da gestão integrada da saúde animal, onde o cunicultor, conhecendo muito bem as limitações próprias dele e do seu sistema produtivo, e cada uma das variáveis que compõem esse sistema, ele vai tentar organizar e coordenar os alimentos que estão relacionados com esse equilíbrio sanitário da sua granja. Essa visão holística é fruto do pensamento agroecológico. Então, brevemente, está um pouquinho claro demais a figura, brevemente a agroecologia ela se resume à aplicação de princípios da ecologia, a concepção, a criação de sistemas de produção, que podem ser vegetais, na agricultura, ou animais, como a pecuária, que sejam autossustentáveis e que dependam pouco de insumos e tratamentos sanitários. Em outras palavras, a agroecologia tem por objetivo a criação de sistemas que, favorecendo as interações positivas entre os seus vários elementos, torna esse sistema resiliente e mais robusto. Isso é, menos susceptível às variações do sistema. Por exemplo, hoje cedo a gente viu na palestra sobre a ambiência, o uso da entalpia, que eu desenho uma granja e nessa granja eu tenho vários tipos de temperatura numa mesma nave, dependendo do tipo da nave, né? Essas variações vão acontecer de manhã, de tarde, de noite, dependendo da posição do sol na época do ano. Um cunicultor ele pode errar no manejo, um lote de ração pode vir com menos proteína ou com menos fibra do que estava esperado. E essas variações, essas flutuações, mesmo que a gente tente controlar muito o sistema, elas acontecem. Então, se eu tiver um sistema onde eu saiba brincar e jogar com essas diferentes variáveis, de forma que eu tente fazer com que o meu sistema seja o mais equilibrado e mais constante possível, eu aplico essa gestão integrada da saúde animal. Não é só a aplicação de regras e receitas, né? Então, quanto à gestão integrada da saúde animal, essa visão holística da agroecologia nos ensina a estar atentos aos fatores bióticos e abióticos presentes na granja. Ela nos mostra o papel fundamental da diversidade biológica ou não, e que a interação entre os múltiplos fatores condiciona a evolução não somente dos animais, e aqui eu falo da teoria da evolução, mas também de todos os seres vivos presentes nesse ecossistema. Se eu uso antibióticos, eu estou matando bactérias que são sensíveis aos antibióticos que eu estou utilizando, mas eu sempre vou ter bactérias que vão criar uma resistência. Vai chegar um momento que a própria evolução dessas bactérias vai fazer com que esse antibiótico, essa molécula que eu estou usando, não sirva mais. E isso é muito grave. Então, se eu coloco um exemplo, né, o uso sistemático de antibióticos em núcleos de seleção, a gente pode pensar de coisas que parece que ao longo do processo dessa seleção e evolução ter resultado no estabelecimento de um equilíbrio entre os coelhos, o seu microbismo e o microbismo da granja. Consequentemente, criar esses animais em um sistema de produção um pouco diferente do preconizado pode romper esse equilíbrio estabelecido ao longo desse processo de seleção e resulta em um aumento do risco da incidência ou da prevalência de afecções e doenças quando o sistema for um pouquinho diferente.
Aí vocês devem estar me perguntando, beleza, Davi, o conceito é interessante, mas na prática, como é que isso funciona? Como é que eu vou mobilizar esses conhecimentos, essas práticas que eu disponho de forma coordenada? Vou beber um pouco de água aqui. Quais são as ferramentas que ajudam a realizar essa gestão integrada da saúde animal? E vocês viram aqui que eu já mudei um pouco o título. Antes eu falava da gestão sanitária da granja cunícola, agora eu falo da gestão integrada da saúde da granja cunícola. Então, na prática, podemos dividir o processo em etapas, certo? Nesse caso aqui eu identifiquei 3 etapas principais. A primeira dela consiste em identificar um objetivo preciso. Por exemplo, eu quero reduzir o número e a frequência dos tratamentos antibióticos que eu uso nos meus coelhos num período determinado, que seria, por exemplo, entre a desmama e a venda, o que é, entre outras palavras, o período de crescimento dos animais, engorda, né? Então, o segundo ponto seria realizar uma análise crítica e precisa do sistema onde eu estou trabalhando. Isso vai nos ajudar a identificar os diferentes elementos que o compõem. Essa análise permitirá traçar as estratégias ou modificá-las ou adaptá-las ao nosso sistema a fim de nos aproximarmos mais desse objetivo. Por exemplo, imagine que a pessoa pensa que no próximo lote ela gostaria de trocar parte da genética dela, que ela vem utilizando, por animais um pouco mais robustos. E aqui, uma atenção. Não é que alguém falou para mim que o animal é mais robusto. Eu tenho que usar a informação científica contrastada de dizer que existe uma linha genética que ela é mais robusta, que ela é mais longeva, que é a que eu venho utilizando para trocar parte da minha genética. Ponto 3. Uma vez feitas as modificações, a gente recolhe os dados. Então aqui tem uma parte muito importante de você ter um sistema na tua granja que te permita recolher os dados de produção dos animais e analisar esses dados e os resultados obtidos. Se os resultados forem positivos e perenes no tempo, a gente guarda a inovação. Se pensamos que a gente tem uma margem de ação, a gente pode tentar reduzir ainda mais esse uso de antibióticos para melhorar o nosso objetivo inicial, né? Então a gente parte por uma nova fase que eu chamaria de fase teste. Como, por exemplo, imagina que eu troquei parte da minha genética, eu vi que funcionou, que teve uma redução da mortalidade, utilizando menos antibiótico. Aí eu penso, bom, e se eu trocar um pouco a alimentação, colocar um outro tipo de alimentação na minha granja? Então, eu já tenho uma inovação, que foi o uso de uma genética nova, eu aplico uma segunda inovação, e eu vejo, agora que eu tenho 2 tipos genéticos, eu guardo a minha ração inicial, aplico uma outra, tenho 4 grupos na minha granja e vou estudando quais desses grupos são os mais interessantes. Recolho dados, analiso os dados, comparo os dados de forma objetiva, crítica e precisa. Eu estou nada mais fazendo aqui que apresentar a vocês um pouco do método científico. E uma vez eu tenha esses dados em mãos, eu decido se eu continuo ou não. Então a gente vê que a gestão integral da saúde animal é um processo iterativo, onde a gente está sempre aprendendo e melhorando o nosso sistema. Não é só bate alguém na porta e me fala, olha, eu tenho uma molécula nova, milagrosa, e essa molécula vai resolver todos os seus problemas. Tem muitas coisas que a gente tem que analisar e observar. Bom, vou dar um exemplo mais prático agora. Imagine que eu tenho um cunicultor que quer reduzir a incidência da enteropatia episódica do coelho durante a fase de engorde, sem recorrer ao uso algum de antibiótico. Então, a enteropatia, eu acredito que não seja uma doença presente na cunicultura brasileira. Então, para explicar um pouquinho o que é enteropatia, é uma afecção de causa desconhecida, a gente não sabe quem que é o agente causal ainda. Ele é reproduzível, por isso eu pego o conteúdo digestível do animal que estava doente e eu aplicar esse conteúdo a um outro animal, esse animal vai ficar doente, ele vai ter os mesmos sintomas, ele vai ficar doente e vai desenvolver a mesma patologia. Então é algo infeccioso. É extremamente agressiva
e pode causar perdas de até 60% dos animais no período entre o desmame e a venda. Então, se esses não são tratados com antibióticos, e na prática na Europa a gente usa coquetéis de até 4 antibióticos, a gente não consegue controlar muito bem a incidência dessa doença. Então, uma das coisas que a gente faz é aplicar um coquetel de antibióticos em baixas doses na ração de forma preventiva, sabendo que na Europa, depois do ano 2006, é proibido o uso de antibióticos de forma constante na ração dos animais a baixas doses, que é o que a gente aprende aqui na universidade como promotor de crescimento. Então, é um problema muito grande. Então, imagine que o meu objetivo é esse. Eu não quero mais usar antibiótico, porque a sociedade não aceita mais, e eu tenho que procurar estratégias para fazer isso. Então, a gente tem que definir o meu objetivo, agora eu vou definir qual é o meu sistema, né? Então, na Europa, quase a totalidade das granjas cunícolas estão pensadas para a produção industrial. O tamanho médio das granjas é de aproximadamente 600 fêmeas, que são, na sua grande maioria, o resultado do cruzamento de duas linhas genéticas, uma prolífica com outra linha que tem uma alta velocidade de crescimento. Essas linhas prolíficas têm uma média de nascidos vivos que varia entre 11 e 15 láparos, quer dizer, é muito prolífico. E, normalmente, só um tipo genético é presente na granja, né? E mais de 80% das granjas pratica a tão famosa inseminação artificial. O intervalo teórico de partos ele pode variar entre 42 e 56 dias, e as idades de desmama variam entre 28 e 42 dias. Os animais são alojados em gaiolas de metal galvanizado, instaladas em grandes galpões que são bem isolados e que aplicam protocolos estritos de biosseguridade, de higiene e de infecção. Por exemplo, as visitas são mínimas, o tempo é dilúvio, o funcionário toma banho antes de entrar na granja, ele troca de roupa, de calçado, tem o sentido de circulação dos trabalhadores. Ele vai num sentido, quando ele termina, ele volta e toma banho e sai para o outro lado. E esses protocolos são muito bem estabelecidos e eles são pouco diferentes do que se aplica atualmente no Brasil em avicultura industrial, que é o exemplo que a gente deveria se basear. Então, no referente aos tratamentos preventivos, não somente os animais destinados à reprodução são vacinados e desparasitados com antiparasitas de amplo espectro, por exemplo, na boca. Acho que o Luiz realizou isso em Valência com os meninos. Porém, quase a totalidade dos animais são tratadas com antibiótico em um momento ou outro da vida deles. A incidência de patologia respiratória e digestiva são as principais causas de mortalidade e de perdas. E quanto à enteropatia, essa doença que eu acabei de citar, que é o nosso objetivo, os coelhos recém-desmamados são os que mais sofrem. É raro você ter enteropatia em um grande número afetando muitas coelhas. Então, isso, certo. Então, um protocolo de uso, de alternativa a esse uso de antibiótico foi o Thierry, o meu colega na França, que pensou. Ele tem um período de restrição alimentar que pode durar de 1 a 3 semanas depois do período de desmama. Isso reduz um pouco a incidência da doença, mas você ainda tem que usar esses antibióticos. Então, voltando ao nosso caso, nosso comunicultor, ele possui um sistema similar a esse que eu venho de descrever. Ele tem 600 fêmeas, ele é conduzido no ritmo reprodutivo de 42 dias, os láparos dele são desmamados aos 28 dias de vida, e eu vendo esses láparos com 70 dias. Ele segue todos os protocolos de higiene e desinfecção e aplica todas as normas de biosseguridade. Mas ainda ele tem que usar esses antibióticos, e ele quer tirar ele. Então ele analisa o sistema, ele pensa que se atuar nesse período de engorde, quer dizer, entre a desmama e a venda dos animais, já é tarde. Ele pensa como ele deve atuar, né? Que ele deveria atuar no período de lactação desses animais, que deve acontecer alguma coisa no ninho que faça com que os animais sofram depois do destete. Então ele pensa
que estimular a alimentação dos láparos durante a fase de lactação pode ajudar a reduzir os riscos de incidência da enteropatia nessa fase de engorde. Então ele faz uma pequena pesquisa na internet, encontra um artigo publicado em 2014, que eu faço um pouco de propaganda dos colegas do INRA, e lendo o artigo ele aprende que o consumo de material sólido dos láparos ele começa a partir da primeira semana de vida, mesmo antes de abrir os olhos. Então os láparos ingerem as fezes que as coelhas depositam naturalmente do ninho, a coelha entra no ninho para amamentar e ela acaba defecando no ninho. Você pode pensar, nossa, que sujeira, né? A gestão sanitária da granja teria que limpar isso. Então, esses pesquisadores, eles observaram, eles tinham que estar... Opa, deixa eu voltar aqui. Eles observaram que eles fizeram 3 grupos experimentais. O primeiro grupo experimental, eles tinham um comportamento natural. A coelha entra no ninho para lactar, os coelhinhos dela, e ela defeca no ninho. Depois eles pensaram, bom, vamos limpar esse ninho, vamos evitar todo o contato com as fezes do ninho. Então, cada manhã, os granjeiros nossos lá, eles iam, limpavam o ninho, trocavam tudo. Eles achavam ruim porque dava mais trabalho. E um outro grupo onde a gente estimulou esse comportamento natural. Então, a gente limpava o ninho e a gente colocava 6, 7, 8, 10 fezes duras que a gente recolhia de outras coelhas. E a gente observou que quando a gente limpava o ninho, a mortalidade era muito superior de quando a gente agregava as fezes para o ninho. E que a gente não tinha diferença entre o comportamento natural e estatística, né? Os números são diferentes, mas a estatística não. Quando a gente adicionava. Então, nosso conicultor, ele vai lá, ó, muito interessante, eu vou repetir isso, mas eu vou adaptar a minha granja, porque eu não posso ficar limpando o ninho de toda manhã. Então, eu vou só colocar fezes de outras coelhas para favorecer esse comportamento natural, né? E aí, ele fez esse pequeno experimento, ele guardou um grupo de coelhas que ele não fez nada, metade da granja, o outro grupo de coelha foi lá e colocou as fezes direto no ninho. Aí ele viu que não funcionou, falou, poxa, 600 coelhas aqui, a mortalidade foi maior. Por que será? Qual que é a fase que está faltando aí daqueles processos que eu descrevi antes? Não falei que eu tinha que analisar os dados? Que eu tinha que anotar o que eu tinha feito direitinho? Analisar de forma crítica? Então, nesse caso, esse conicultor ele fez isso. Ele anotou de forma crítica. Ele viu o que estava acontecendo na granja dele e ele viu que ele usou 3 coelhas como doadoras de fezes, né? Olha o termo que eu estou usando, doador de fezes. E ele viu que uma das coelhas, ela teve a mortalidade das ninhadas que receberam as fezes dela de 18%. E pior ainda, foi a coelha onde ele mais usou as fezes. 250 dos 600 ninhos receberam fezes dessas coelhas. Se ele comparar com as outras duas, uma que teve mortalidade de 5 e outra de 6, é muito diferente, né? Menos de 3 vezes. 3 vezes menos. Então ele decide que essa primeira etapa foi uma etapa de teste. Ele analisou os resultados, ele viu que essa fase de teste teve algo inesperado, mas ele fala assim, eu acredito nessa técnica, então ele parte para uma nova fase de análise, um novo lote de coelho, onde ele vai usar as fezes dessas outras coisas. E isso é hipotético, isso não aconteceu na realidade, é só para vocês terem uma noção de como aplicar essas técnicas. O trabalho sim é real. Bom, então esse exemplo ele mostra a necessidade de estar atento à inovação e dos resultados da pesquisa. Mostra também que o conicultor e os técnicos eles devem ser capazes de adaptar os conhecimentos gerados pela ciência às práticas e às condições locais e que a análise e a interpretação crítica dos resultados ajuda a aperfeiçoar as técnicas.
e a não desistir delas quando elas podem funcionar. Trata-se de um processo, repito, iterativo, como eu expliquei antes, e que complementa as boas práticas de higiene e de biosseguridade que a gente conhece já. Então, chegando a esse ponto, eu gostaria de apresentar um pouquinho das reflexões e dos trabalhos que a gente está desenvolvendo no INRA. Então, vou apresentar 2 trabalhos que estão, que já está em fase de finalização, um outro que vai começar agora em setembro e um outro que está em fase de reflexão. Então, o primeiro projeto, ele trata de estudar a influência materna sobre a sobrevivência e a mortalidade dos láparos no período pós-destete, pós-desmama. Destete é espanhol. É um projeto exploratório que tem por objetivo entender melhor por que certas coelhas apresentam taxas de mortalidade de suas ninhadas mais elevadas que outras coelhas. Segundo o projeto, ele tem por objetivo a estimulação do sistema imunológico dos láparos através da combinação de diferentes tipos genéticos numa mesma granja. E o terceiro projeto que eu vou apresentar, ele trata-se de um sistema de cria de coelhos com acesso ao exterior, a fim de melhorar o bem-estar animal, porém mantendo, ou se possível, melhorando a saúde e o rendimento dos animais nesse sistema. Então, nesse projeto, por exemplo, o uso racional do pasto, combinado a técnicas de rotação, deve ajudar no controle do parasitismo intestinal, por exemplo, Strongylides e Coccidia, que é o que o Thierry falou essa manhã pra gente. No projeto da influência maternal, a gente realizou um experimento um pouco longo, onde a gente seguiu a vida reprodutiva de 75 coelhas durante 7 partos. Então, aqui no gráfico a gente vê os numerinhos aqui. Por exemplo, o número 1 é uma coelha que ela teve um parto e depois ela morreu ou ela foi eliminada da granja. Coelha que tem o número 2 é que ela teve 2 partos, aqui teve o número 3, 3 partos, número 6, 6 partos e assim por diante, até chegar a 7 partos. Então, como é de se esperar, a gente tem algumas coelhas que foram muito boas mães. Então, nesse eixo aqui eu tenho o número de láparos vivos no destete e aqui o número de láparos vivos entre o nascimento e o destete e a desmama, e aqui entre a desmama e a venda, né? Então eu pego uma coelha, eu olho quantos coelhos ela desmamou e faço um cálculo, pego outra coelha, a mesma coelha, e vejo quantos coelhos ela, nesse período entre a desmama e a venda, ela vendeu. Se eu colocar esse ponto aqui, por exemplo, essa coelha no período de lactação ela teve um parto e a sobrevivência foi de 60%. E nesse período de lactação, dos que ela desmamou, eu tenho uma sobrevivência em torno de 85%. Você vê que só tive uma coelha que foi bem ruim para esse lugar, para esse ponto, na questão da sobrevivência e lactação, e aqui eu tenho uma sobrevivência por em cima de 80% em todos os casos, né? Se a gente pegar esse quadrante e esse quadrante, é acima de 80% nos dois casos. Então, a mortalidade é muito baixa nesse rebanho. Porém, essa mortalidade sendo muito baixa, eu tenho diferentes quartis estatísticos. Bom, eu tenho 25% dos animais que foram extremamente bons para a mortalidade no período total. Aí eu pego desde o nascimento até a morte dos animais e eu pinto essa figura. Eu pinto com diferentes cores, coloco diferentes cores aqui nessa figura, né? Então, nesse caso, entre o nascimento e a desmama, eu tive uma sobrevivência das ninhadas dessas coelhas superior ao 92%. Então, são coelhas extremamente produtivas, extremamente boas. Incluso coelhas que tiveram 7 partos. Nesse caso, nesse quadrante mais baixo, no quadrante vermelho claro, eu tenho coelhas que tiveram
sobrevivência dos animais entre o nascimento e a venda inferior a 80%. Então, o que eu fiz? Uma vez eu tenho esses grupos, eu fiz eu coletei fezes quando elas começaram a vida produtiva delas, na primeira inseminação, na inseminação no terceiro parto e na inseminação ao 7º parto das coelhas que chegaram. Eu tenho esses dados, a gente extraiu o ADN microbiano dessas coelhas, dessas fezes, e agora eu estou esperando o resultado das análises de sequenciamento desse ADN, e a gente vai estudar se tem uma diferença no tipo de microbiota intestinal entre esse grupo de coelhas, que tem uma performance excepcional em todo o período, independente do número de partos. É interessante ver também que o número de partos tem pouca influência. Uma coelha que teve 7 partos e que o cálculo de sobrevivência dela durante 7 partos, quer dizer, a repetibilidade desses dados é muito alta. Bom, quando tiver os resultados, o artigo estiver saindo, eu mando uma cópia para o Luiz, ele coloca no boletim de cunicultura da Associação Brasileira e vocês acessam e vocês leem isso. O segundo projeto, que é um projeto que começa em setembro, é o que eu chamo de projeto Mosaico. Então, esse projeto tem por objetivo estimular o sistema imunológico dos láparos, combinando diferentes tipos genéticos de uma granja. Atualmente, o debate científico ele relaciona parte dos problemas sanitários aos processos de seleção dos animais. Então, orientar a seleção unicamente ao aumento da produtividade, sem prestar atenção aos limites biológicos que existem, que são preconizados pela teoria de repartição de recursos. Por exemplo, imagine, a coelha come a ração, essa ração tem uma quantidade de energia, de nutrientes, essa quantidade de energia e nutrientes ela tem que destinar para diferentes funções vitais. Por exemplo, o crescimento, a manutenção, a produção de láparos, gestação e lactação. Se é uma coelha, aí o estado imunológico dessa coelha tem que colocar essa função, que é parte da função de manutenção. Se eu seleciono muitos animais para a produção, eu estou fazendo com que esse animal utilize esses recursos que ela ingere para a produção, e ela vai ter que tirar isso de outro lugar. E uma das consequências é tirar da parte imunológica do custo de manutenção dos animais. Então, o custo de manutenção, quando você seleciona para aumentar a produtividade, ele é cada vez mais baixo. Então, partindo do princípio que essa teoria ela é verdadeira, certo? Então, parte de um princípio, de um suposto que essa teoria ela é verdadeira, e sabendo que existem tipos genéticos menos selecionados e reconhecidamente robustos, porque os granjeiros que trabalham com esses animais veem que eles ficam doentes pouco e que eles recebem pouco ou nenhum tratamento antibiótico que eles produzem durante muitos partos, eu posso dizer que esse animal ele está direcionando uma grande taxa de sistema imunológico, então ele é um animal considerado imunológico, então ele é um animal considerado robusto. Mas eu fiz uma seleção, e a seleção ela existe, é algo que eu posso utilizar. Então a ideia desse projeto Mosaico é combinar as bondades dos dois tipos genéticos. As bondades do tipo genético que vai dar mais produtividade para a minha granja, com a bondade do tipo genético que vai ser mais robusto. Então imagine, tem um conceito em medicina humana e também em vacinação, em medicina veterinária, que é o herd effect, que em inglês é o efeito grupo, o efeito rebanho. Por exemplo, dizem que se você vacinar 95% das crianças, 5% das crianças não estiverem vacinadas, ela pode ir para a escola e ela não vai ter risco de pegar uma rubéola, um sarampo, mesmo não estando vacinada, porque o amiguinho dela do lado está vacinado, o amiguinho não vai ficar doente. Se o amiguinho não está doente, a doença não chega nele. Então, tem esse efeito tampão, vamos dizer assim, né? A gente pode aplicar esse mesmo conceito. Então, a ideia desse projeto Mosaico é pegar uma genética robusta com uma genética produtiva e misturar
os animais que nascem dessas duas genéticas. Então, eu teria grupos experimentais, por exemplo, uma coelha mais prolífica, que eu coloquei que tem 6 láparos, com uma outra menos prolífica, mas que é mais robusta. Então, eu misturo os filhinhos da laranja com os da verde. Então, esse efeito tampão pode ser que funcione. Bom, eu ainda não comecei o experimento. As coelhas robustas, elas chegam agora dia 5 de setembro. A gente vai começar a multiplicar esses animais para ter um rebanho mais grande. E a gente vai testar com as coelhas que fazem quase 50 anos que estão sendo selecionadas por prolificidade no INRA da França. O terceiro projeto é um projeto que não existe, não vai ser aplicado daqui a 3 ou 4 anos, mas é uma ideia muito interessante. Eu gostaria de mostrar para vocês, e se vocês copiarem um pouco a ideia e aplicar, até que é legal de ter essa comparação e essa troca de experiências, certo? Então eu não vou guardar nada dos pensamentos que eu tenho, porque para mim a ciência funciona assim, né? A gente divide informação e a gente trabalha junto, sem egocentrismo. Então, por exemplo, o projeto que eu chamei aqui Free Range, ou projeto ar livre, tem por objetivo reduzir o grau de infestação de parasitas intestinais, normalmente presentes quando se realiza a cria de coelhos ao ar livre, onde esses animais entram em contato direto com as suas dejeções. Então, nesse projeto a gente vai criar os coelhos em uma granja transportável, certo? Um galpão que tem 30 metros quadrados e que você pode puxar ele com um trator e mudar de lugar. Será colocado sobre um pasto que atualmente é utilizado para a produção de ovino de corte no nosso instituto. E as distintas modalidades que a gente pensa em testar são o retorno à parcela, tempo de retorno de lote, como o Thierry já falou também, a rotação dos coelhos entre ovinos e coelhos, porque as espécies que parasitam os coelhos não são as mesmas espécies que parasitam os ovinos. Então, quando você cria um outro lote, você sobrecarrega o teu pasto com outro tipo de parasita que competem entre eles, e como eles são espécies específicos, se o coelho chegar num pasto que está infestado de parasita de ovino, mesmo se ele ingerir os ovos, para ele é proteína e ele não vai ficar doente. A gente pode também pensar no uso de espécies forrageiras com propriedades nutracêuticas que favorizam a redução da carga patogênica no pasto ou o grau de infestações dos animais. O Thierry ele não falou hoje cedo, mas ele tem projetos de pesquisa com o Sanfuan, que é eu não sei o nome em português, que é uma gramínea que tem alto conteúdo de taninos condensados. E esses taninos condensados, eles quebram o ciclo do parasita. Então reduz o grau de infestação. E no lado de comportamento animal, a gente gostaria de fazer estudos comportamentais. Por exemplo, se eu tenho diferentes tipos de pasto, até onde esses animais exploram esse pasto? Porque diferentes tipos de pasto significam diferentes tipos de recursos. Então, eu poderia estudar o espaço longitudinal ou o espaço nas duas dimensões. Bom, esse é só uma ideia de projeto que a gente já começou a comprar o material. A gente já tem um pouco da luz verde do departamento para começar a trabalhar com isso. Recapitulando um pouco, qual é a mensagem para levar para casa no dia de hoje? Primeiro, a gestão sanitária da granja cunícola, tal como a gente entende atualmente, ela não se resume à simples aplicação de protocolos de higiene e biosseguridade que são pré-estabelecidos. E a todo mundo que estava esperando uma apresentação cartesiana, cheia de receitas, do estilo, como e quando limpar a minha granja, que produtos químicos eu tenho que utilizar, em que doses, em que frequências, ou ainda, quais são as idades que eu devo vacinar os meus animais, desculpa, decepcioná-los. De todas as formas, agora vocês me conhecem, vocês têm o meu e-mail e vocês podem me escrever pedindo as tão sonhadas receitas, que eu darei para vocês com o maior prazer. Porém, eu creio que essa visão global da gestão integrada da saúde animal os tenha feito perceber que nem todas as receitas são aplicáveis ou adaptadas a todos os sistemas.
segundo grande eixo da gestão integrada da saúde animal diz respeito a esse tão famoso ator que é o nosso cunicultor e a sua atividade, né? Todos e cada uma das decisões que afetam em maior ou menor grau a saúde e o bem-estar dos animais, criar os animais vem desse ator, né? Então, criar os animais é uma arte que necessita de pessoas muito bem formadas. A gente está num congresso, a gente tem estudantes aqui que estão se formando para isso, e já é uma boa notícia. Que sejam pessoas curiosas, que tenham uma capacidade de observação muito grande, e que tenham um espírito crítico e bom senso. Assim sendo, o cunicultor ou outro, qualquer pecuarista deve ser bem informado e formado pelos técnicos agropecuários, pelos zootecnistas, pelos veterinários, que os ajudam e acompanham no seu dia a dia. Todos devem estar atentos às inovações técnicas, quer dizer, ler artigo científico pode parecer chato, mas é extremamente importante. Escrever para pesquisador é extremamente importante. A gente adora, como pesquisador, receber notícia de colegas e de produtores, porque a gente fica mais perto do terreno, dos problemas que estão no terreno, porque senão a gente não tem esses e-mails, a gente acaba ficando muito na nuvem nossa da pesquisa e fazendo projetos bonitos que no final das contas podem não ser aplicáveis ao terreno. Pode ser inovações técnicas muito boas, mas a gente não estuda o custo, a dificuldade de aplicação. Então lembre-se que para isso a etapa de análise é essencial. E toda modificação substancial de práticas aplicáveis, elas devem ser traduzidas a números que devem ser analisados, e a gente como pesquisador, uma das atividades que eu mais gosto como pesquisador é analisar dados e interpretar dados. Então, se você tiver dado, escreve para mim, manda o dado, olha, eu fiz isso, o que sai, o que eu posso fazer. E a gente colabora. Então, o terceiro, e não menos importante, pilar da gestão integral da saúde animal, trata da aplicação dos conceitos da ecologia e da teoria da evolução na concepção desses sistemas. Devemos pensar que a granja é um ecossistema, não é só a floresta amazônica que é um ecossistema, a granja também é um ecossistema, que ele é dinâmico e ele está em constante evolução. O cunicultor e todas as decisões técnicas, elas são e devem ser consideradas um fator ambiental, que afeta a evolução de todos os fatores bióticos ali dentro. Se eu utilizo um desinfetante, eu estou matando a bactéria, eu estou selecionando bactérias resistentes àquele desinfetante. E um dia aquele desinfetante não vai funcionar mais. Aí eu vou ter que passar para um desinfetante que é mais forte, até o dia que eu não vou ter mais desinfetante que funcione. Então é melhor ter esse conhecimento, saber bem aplicar o desinfetante, ou buscar técnicas de limpeza e não aplicação de desinfetantes que equilibram esse microbismo da granja. Bom, se os meus coelhos estão doentes, não estão doentes sem aplicação de desinfetante, por que eu vou desinfetar? E eu não estou falando para ter granja suja. E isso não significa estar isento de problema, significa estar preparado para encontrar soluções. Finalmente, e não menos importante, lembre-se de escutar uns aos outros e tente sempre tratar as pessoas como seres inteligentes que são. A gente aprende muito das pessoas que a gente menos espera. E é como pesquisadores, professores, gerentes, futuros zootecnistas que vocês serão, que a gente deve sempre estar atento e com os ouvidos bem abertos para escutar os produtores, o que eles nos têm a dizer. Diálogo aberto e sem conceitos prévios, e isso é a definição de preconceito, é sempre enriquecedor. Muito obrigado pela atenção e me coloco à disposição das suas perguntas.